Olá, bem-vindos alunos do nono ano. Bom dia, mais uma aula de língua portuguesa. E hoje nós estamos na nossa aula 38, semana 20, 19/7/2021. Vamos ver um texto, certo? E vamos fazer a interpretação desse texto e responder algumas questões sobre esse texto, né? Sobre essa crônica. E vamos ver a diferença entre assunto e título, tá? Porque a gente já vai trabalhar isso daí, porque vocês sabem que tá chegando o dia da gente escrever a nossa crônica, ok? Então vamos lá. Leia esta crônica e depois responda as questões. O título dessa crônica é Meu Morro. É o título. Aí você já fica pensando, meu morro. Deve estar falando ou de alguém que mora no morro, ou de pessoas, ou do próprio morro, né? Morro é a comunidade, né, onde mora várias pessoas. E aí a pessoa fica, né, por que a pessoa escolheu esse título? Então vamos ver, né? Quem escreveu essa crônica foi Maria Eduarda de Moraes Silva, que é uma aluna lá do Guarujá, São Paulo. Vou começar a ler o texto para vocês. O morro acorda sempre apressado, agitado, num desce e sobe vielas e escadas. Pessoas sobem suas vidas ao mesmo tempo em que portas e janelas se escancaram e melodias, risadas saltam soltas daqui e acolá. Dona Josefa, com seu cigarro já aceso, está de pé à porta do seu barzinho, curtindo suas músicas sertanejas, e não se demora muito para ver a Brenda dos salgadinhos aos gritos com os filhos da Michele, que insistem em jogar bola na frente da sua barraca. Está declarada a confusão. Mas bom mesmo é passar pela Dona Maria, a quitandeira. Me delicio só de olhar todas aquelas frutas cheias de cheiros e sabores. Então, aqui essa primeira parte do texto fala o quê? Fala do comércio que existe nesse morro, né? A gente viu aí barzinho, quitanda, né? Uma mulher aqui que vende salgadinho. Então, tudo isso, as crianças brincando da rua, aquela bagunça e tal. Então, aqui tá falando da comunidade, né? Desse morro e do comércio. Os dias são quase todos assim, entre idas e vindas, sobes e desces. Vou e volto da escola. E nessa volta, loucura mesmo é passar pelo caminho das Índias. É assim que chamam a cachoeirinha na hora do rush. Pensa num lugar agitado, cheio de gentes, gritos e buzinas? Aff! Salve-se quem puder, mas chego lá na minha casa, chego lá. Já é noite no Morro do Macaco. As luzes tomam seu lugar e aos poucos tudo vai se aquietando. Bem aos poucos. Não vejo mais a Brenda, nem Dona Maria, que pelo horário já fecharam suas vendinhas. Dona Josefa, agora sentada na sua cadeira de plástico vermelha, mantém o bar aberto até tarde da noite. Continua a subida e lá, pelo meio do caminho, um grito sai avisando: os caras estão subindo! Corre, corre, estão subindo! O susto paralisante foi logo desfeito pelo apavoramento do povo. Quem pela rua estava correu desesperado, assim como eu, para se esconder em algum lugar. Os disparos pareciam vir de todos os cantos do morro. Portas e janelas agora fechadas, amedrontadas pelo caos armado. Tiros, muitos tiros, e um último grito seguido de um choro sentido e doloroso. Meu filho! Não! Mataram meu menino! O silêncio reinou por alguns instantes e aos poucos via-se a cena final. Uma mãe e o corpo coberto de sangue de um moço baleado. No dia seguinte,
O morro acorda sempre apressado, agitado. Não desce e sobe vielas e escadas. Pessoas seguem suas vidas enquanto a noite ficou ali, estendida no chão. Então aqui é o dia a dia de uma comunidade, né? Que geralmente as comunidades elas são construídas em morros, né? E aí para você chegar na sua casa, vamos dizer assim, você tem que subir, que vai ter que subir ladeira, né? Subir ladeira, subir escada. E para você ir para o seu trabalho, por exemplo, você desce, né? Dessas escadarias, dessas ladeiras. E aí fala o quê? Fala do comércio e fala também de uma batida policial, né? Que geralmente nessas comunidades tem muita pessoa de bem, tem. Mas também tem muitos bandidos, muitos traficantes. E aí o que que acontece? Acontece um tiroteio, né? Que ela fala assim, os caras estão vindo. Ninguém tem, assim, possa ser que seja uma batida policial, os caras, pode ser a polícia, os caras também podem ser os próprios traficantes que moram naquela comunidade, né? Que antigamente se chamava de favela, mas é um termo muito pejorativo, então assim, né? É muito chato. Então hoje em dia a gente chama de comunidade, né? E aí dá a entender que pode ser uma batida policial, pode ser assim, os próprios bandidos, tráfico, não sei, né? Não... E de repente tem um tiroteio, né? E uma pessoa é baleada e morre. Recentemente a gente até viu isso, né? Quem assiste televisão, vê jornal, acontece quase todos os dias, né? Aconteceu com uma moça que ela estava grávida e foi uma grande repercussão, né? Nacional. Mas acontece isso todos os dias. E aí a mãe, né? Meu filho morreu, tal, e foi o que aconteceu, infelizmente. E essa menina, essa aluna, ela retratou o lugar onde ela mora, o lugar onde ela vive, né? E fez essa crônica falando que depois a vida continuou como se nada tivesse acontecido, né? Porque é uma coisa tão, assim, que acontece todo dia, toda hora, e aí a pessoa não, sabe, já tá tão acostumada que não vai tocar a vida, né? E termina assim, que a noite ficou ali, né, que aconteceu, o dia amanheceu, né, a noite ficou ali estendida no chão. A gente usa de uma metáfora para, no caso, falar da morte, né, que a morte, o rapaz caiu, né, ficou estendido lá no chão e, infelizmente, no outro dia, vida que segue e tudo, entre aspas, assim, né, voltou ao normal. Então aqui, eu coloquei aqui, né, vamos dizer assim, o assunto tá dentro aqui do formulário, tá? Tema é diferente de título. O texto que você acabou de ler é uma crônica, o gênero textual que no contexto da Olimpíada de Língua Portuguesa é estudado por você, aluno do 9º ano. A temática das crônicas produzidas pelos alunos na Olimpíada, OLP, Olimpíada de Língua Portuguesa, é o lugar onde vivo. Então, já falei que o tema geral, o assunto, é o lugar onde eu vivo. Então, vocês vão ter que fazer uma crônica do lugar onde vocês vivem, né? Quando eu falo Cuité, vocês não vão, assim, falar de Cuité, cidade, Cuité, porque cada um mora num sítio. Tem gente que mora na própria Cuité, assim, no centro da cidade. Mas tem gente que mora na Bonita, mora no Arroz, mora no Genipapo, mora na Lagoa do Félix, né? Então, vocês vão falar do local onde vocês moram, né? Eu falo Cuité porque não vou citar todos os sítios que existem em Cuité. Então, Cuité é de uma maneira geral, que é a cidade, né? E tem os sítios. Assim, cada aluno deve escrever uma crônica sobre isso, né? O lugar em que vive, não é agora, tá? Perceba que tema é o assunto do texto. Então, o tema do nosso texto, da nossa crônica, vai ser o lugar onde eu vivo, que no caso, aonde vocês vivem, né? Já o título do texto é individual e funciona como o nome que damos ao nosso texto, de acordo com aquilo que escrevemos nele. Portanto, uma vez que todos os alunos escrevem sobre os lugares diferentes, de formas diferentes, cada aluno dá um título para o seu texto, né? Você já sabia diferenciar
Aí, agora a gente vai para a prática, tá? Então, o título pode ter a ver com o texto, pode, vamos dizer assim, ser um pouco diferente, mas está dentro do texto, né? E a pessoa lê o título e fica, meu Deus, chama atenção, porque o título é a primeira coisa que a pessoa lê. Então, é para chamar atenção, é para ser interessante, para você, puxa, tô com vontade de ler isso aqui, eu quero entender por que isso aqui. Então, é interessante, né? Questão número 1. Pensando na relação entre tema, que é o assunto, e título de um texto, responda as questões abaixo sobre o texto que você leu, tá? Qual é o tema, assunto, do texto que você leu? Então, a gente lê um texto, você vai dizer, o assunto é tal. Então, qual o assunto, o tema desse texto que você leu? B. Qual é o título do texto que você leu? Então, você vai copiar para mim o título do texto. Reflita e responda. É uma resposta bem pessoal, então você vai ter que refletir e vai pensar, tá? Por que a autora deu esse título para o texto? Por que você imagina que ela pensou, vou dar esse título aqui, meu morro, para esse texto? Por que ela deu esse título? Porque você acha, você acredita, né? Depois que você leu, que você analisou, que você pensou, por que você acha que ela deu esse título? Questão número 2. A crônica é um gênero textual que quase sempre é curto, tem poucas personagens e se inicia quando os fatos principais da narrativa estão para acontecer, né? Então, assim, nessa crônica, por exemplo, a menina começou a falar, né? Da vida, né? Do sobe e desce, do comércio, né? E aí, no outro dia, de noite, coisa e tal, e de repente acontece o bam. Acontece aquela parte, aquele clímax. Corre, tá acontecendo, não sei o que, tarará. E de repente acontece, infelizmente, uma morte, né? Então, a crônica é um gênero textual que quase sempre é curto, tem poucas personagens e se inicia quando os fatos principais da narrativa estão para acontecer. Por essa razão, nele, o tempo e o espaço são limitados em Meu Morro. Então, assim, o tempo é curto, né? Vamos dizer assim, ela fala de um dia e depois vem falar do outro, que chegou de noite e aí amanheceu, pronto, acabou a história, né? E o espaço também é limitado porque ela tá falando ali na comunidade, né? Então, né? Então, letra A. Em Meu Morro, 2 pontos. Letra A. Quais são as personagens envolvidas na história narrada? Quem são, que a gente pode chamar de as personagens ou os personagens, dá na mesma. Não tem problema, os personagens ou as personagens. Quem são as personagens envolvidas na história narrada? De quem ela falou na história? Você vai lá, fulano, ciclano, beltrano, tá? Onde aconteceram os fatos narraram? De modo geral, como esse lugar é descrito. Então, você vai dizer, aconteceu em tal local e ele é assim, 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 né? Você vai dizer qual é o local, primeiro aqui são 2 perguntas. Onde aconteceram os fatos e como o lugar é descrito, né? Como é o local e aonde foi esse local. C. Quanto tempo, né? Minutos, horas, dias, meses, anos, milênios, duraram os fatos narrados por Maria Eduarda em seu texto. Então, quanto tempo durou essa narrativa? Foram dias? Foram minutos? Foram horas? Foram anos? Quanto tempo durou? Você vai colocar lá, tá? 3. Na crônica, os fatos podem ser narrados por um narrador observador, que a gente já viu que o narrador observador é aquele que relata os fatos, mas não participa deles. Você está vendo um acontecido no meio da rua, aí chega na sua casa, mãe, você não sabe o que foi que aconteceu. Eu tava andando e de repente aconteceu isso, e ele fez isso e ela fez aquilo. Então, é uma coisa que você você presenciou, você viu, mas você não participou. É o narrador observador. Ou narrador personagem, que narra a história e participa dela, né? Aquele que você, o eu,
Faz lá, eu fiz isso, eu estava aqui, eu saí, eu cheguei, né? O eu. Qual é o tipo de narrador dessa crônica? Qual é o tipo? É o narrador observador ou o narrador personagem? Aí você vai marcar a questão correta, tá? 4. O cronista tem um olhar atento nas notícias de jornais e nos fatos do dia a dia. E escreve sobre eles com sensibilidade, ora criando humor, ora provocando uma reflexão crítica acerca da realidade. Então, ele tem essa visão, né? O cronista, ele consegue observar ao seu redor desde um assunto mais simples. Mas ele pode fazer como aquela história de Machado de Assis do burro, né? Que a gente viu que foi uma coisa assim, era uma coisa tão pequena, mas que se transformou numa coisa tão, né, enorme, né? Tão profunda. Então o cronista, ele tem, né? E vocês também vão ter. Vocês também vão ter, né? E, né, provocando essa reflexão, né, da realidade. Letra A. Pense um pouco. A história relatada na crônica, Meu Morro, é apenas ficcional, ou seja, inventada pela autora? Vocês acham que ela inventou essa história? Ou ela escreveu algo que ela viu, que ela passou, que ela viveu? Vai dizer aí, né? Vocês acham que é apenas ficcional, né? Ou seja, foi inventada pela autora, sim ou não? Vejam aí, né? B. Conclua. Na crônica, Maria Eduarda apenas narra os fatos ou busca apresentar um novo olhar sobre eles. Nessa crônica que você acabou de ler, ela tá só falando o que aconteceu, tudo mais, ou ela quer apresentar alguma coisa diferente para que você possa ver de uma forma diferente, ter um novo olhar sobre o que ela escreveu. 3. Que objetivos a autora da crônica Meu Morro tem em vista? Que objetivos a autora da crônica tem em vista? Tratar cientificamente de um assunto. Divertir o leitor. Né? Ela vai tratar do assunto de forma científica. Ela quer divertir o leitor, quer dizer, ou levar o leitor a refletir criticamente sobre a vida na comunidade periférica. Então, o que ela quer retratar nessa crônica, tá? Atenção! Atenção! Um cronista narra fatos, mas, sempre tem um mais, né? O cronista narra fatos, mas não tem compromisso com a verdade. Ou seja, não precisa se prender ao que é real. Tipo assim, você pode escrever algo que está acontecendo, mas você também pode colocar alguma coisa de ficção no meio disso aí, tá? A partir da realidade, ele fica à vontade para escrever sobre o cotidiano, inclusive podendo modificá-lo. Então você pode pincelar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, botar uma coisa pra, sabe, dar um tchan a mais, né? Aí, questão 5. Observe a linguagem empregada na crônica Meu Morro. Vamos ver a linguagem agora que foi empregada nesse texto, né? Letra A. São narrados os fatos, quer dizer, letra A. Os fatos são narrados de forma pessoal, subjetiva, ou seja, de acordo com a visão da autora, certo? Ela tá vendo e narrando, né, pela visão dela, tá? Ou são narrados de forma impessoal, objetiva, como na linguagem jornalística. Ela tá usando emoção, ela tá falando como se fosse ela que estivesse vivendo, ou que tivesse, né, visto alguma coisa, ou que tivesse contado para ela, assim, ela tá botando emoção, ou ela tá escrevendo igual tivesse escrevendo um jornalista que não tem emoção nenhuma,
tá escrevendo ali só o fato para você ler e pronto. Né? Você vai ler e não vai dar, não vai refletir em nada, tá? Então, como ela tá escrevendo isso aí? Ela tá escrevendo com emoção, com a parte dela pessoal, ou ela tá escrevendo de forma impessoal, tá? B. Em relação à linguagem, a crônica é mais parecida com as notícias de um jornal ou com os textos literários, como o conto, o mito, o poema. Então, esse texto que ela está escrevendo, ele é mais parecido com a notícia de jornal ou com um texto literário. Você vai dizer que isso é com um ou com outro, tá? 6. Releia os seguintes trechos da mesma crônica. Né? Vocês vão ler esses trechos e vão responder A, B, né? 1. O morro acorda, sempre apressado, agitado. Né? A pessoa fica, o morro acorda agitado? O morro? O morro é um ser sem vida, é um ser inanimado. Mas quando a pessoa fala, o morro sempre acorda agitado, apressado, isso quer dizer o quê, né? Que não é bem o morro, são as pessoas que moram no morro, né? Então, a pessoa tem que prestar atenção na linguagem, tá? Então, o morro acorda sempre apressado, agitado. As portas e janelas se escancararam, como se elas mesmas abrissem sozinhas, né? Se escancararam. Melodias, risadas, saltam soltas aqui e acolá, né? Melodias e risadas saltam soltas aqui e acolá. As luzes tomam seu lugar. Tá vendo que é coisas só inanimadas, né? Vamos ver aqui, ó. Portas e janelas, agora fechadas, amedrontadas pelo caos armado. Enquanto a noite ficou ali, estendida no chão. Então, vocês podem reparar toda essa parte de linguagem, como ela é feita de uma forma diferente. Ela não falou assim, as pessoas acordam sempre apressadas, agitadas e sobem e descem. E aí abrem as janelas e depois começam a cantar, a rir, a falar, não sei o quê. E, né, o pessoal, cada um toma o seu lugar, né? Cada um vai para sua vendinha, vai para o seu bar, né? As portas fechadas e o povo tá tudo dentro de casa com medo, não sei o quê, tá, né? Ela tá usando de uma linguagem diferente, né, para retratar tudo isso que eu tô dizendo. Letra A. Observe cada um dos seres destacados. Quando eu falo seres destacados, eles são seres animados com vida ou inanimados sem vida. Quando eu falo seres destacados, é o morro, que não tem vida, portas e janelas, que não tem vida, melodias, risadas, que não tem vida, luzes, que não tem vida, mais uma vez, portas e janelas, que não tem vida, e noite, também que não tem vida. Então, isso aí que ela praticamente já deu a resposta. Então, assim, observe cada um dos seres destacados. Eles são seres animados com vida ou inanimados sem vida. Praticamente já dei a resposta, né? B. Vamos para a letra B? Vamos para a letra B. Que ações e características são atribuídas a cada um desses seres em cada trecho retirado do texto? Então, assim, quais são as ações, quais são as características que são atribuídas, assim, o que as portas fazem? O que a janela faz? O que a noite fez? Né? Então, o que cada um desses seres aí, né, tem ações, tem características desses seres, tá? Vocês vão escrever aí. C. Diante do que você respondeu, reflita e escreva. Essas ações, características, são comuns para esses seres? Será que são comuns? Será que, por exemplo, uma porta se abre só? Uma porta tem medo? Então, né? O que será que a autora pretende fazer
pretende ao fazer isso? Escrevendo, por exemplo, que a noite ficou ali estendida no chão. Por que ele escreveu dessa forma? Né? Ela não usou mesmo... as pessoas andam, as pessoas têm medo, as pessoas abrem as janelas, as pessoas fecham as portas. Por que ela não quis fazer desse jeito? O que foi que aconteceu, né? O porquê disso aí, tá? Para finalizar agora, note que a forma que a autora utiliza para escrever, sobretudo, o que vê à sua volta, sobre o seu cotidiano, sobre o lugar em que ela vive, é uma forma totalmente individual e particular. Ela dá vida a seres não vivos, algo que caracteriza uma linguagem poética e singular. Dizer que o corpo do menino morto ficou ali, estendido no chão, não tem o mesmo efeito, né? Por exemplo, se ela dissesse assim, o menino ficou estendido ali e morreu. Não tem o mesmo sentido, né? Que quando ela fala assim, a noite ficou ali, estendida no chão. Olha que coisa poética. Ela usou de uma forma diferente, como a gente viu também no eufemismo, né? Que a gente diz uma coisa, mas querendo amenizar, né? Então ela falou ali, a noite ficou ali estendida no chão. Para ela não dizer, o menino morreu. Não ser tão dura, né? Assim. Esta linguagem é característica do gênero crônica e de tantos outros textos de caráter literário. O cronista tem a liberdade de escrever seus textos fazendo uso da linguagem de forma criativa. Então, coloquei algumas observações no meio das questões, né? Expliquei agora as questões para vocês vão responder e vão enviar para mim até quinta, porque na sexta a gente vai fazer a correção desse exercício. Então, fiquem com Deus, um beijo, tá? E a gente se vê na sexta-feira. Tchau, tchau.